Capítulo 124 até 130. Shinichi ficou atordoado ao ver Kuroto pairando no ar, com seu corpo envolto no que parecia ser uma capa de ciano chakra e carregando uma espada de chakra dourada. Ele não pôde deixar de murmurar maravilhado. Você, que tipo de ninjutsu é esse? Ao dizer isso, Shinichi fez uma pausa e finalmente disse depois de balançar a cabeça. Não, isso não é um ninjutsu, deveria ser sua técnica de pupila, certo? Mas Byakugan não deveria ter essa habilidade. Há tantas coisas que você não sabe, disse Kuroto com uma voz leve. Kuroto obviamente não explicaria apenas o que é o Tenseigan? O que é o modo de chakra do Tenseigan? O que é a explosão da reencarnação da roda dourada? Etc. Afinal, proteger sua inteligência tornou-se uma espécie de instinto para ele. É mesmo? Acho que não estava errado. Você realmente não é um Hyuga comum. Agora posso ter certeza disso. Respirando fundo, Shinichi gradualmente se acalmou. Embora a pressão de chakra que emana de Kuroto no modo de chakra do Tenseigan fosse extremamente poderosa, ainda não afetou muito Shinichi, mas apenas despertou sua ânsia de vencer Hyuga Kuroto ainda mais. Olhando para o estado atual de Hyuga Kuroto, Shinichi agora se lembrava da época em que duelou contra ele pela primeira vez. Mesmo naquela época, após sua perda, Shinichi foi capaz de compreender algo que o levou a duvidar que Hyuga Kuroto não fosse um Hyuga comum, mas porque a perda de Shinichi foi tão miserável que até o deixou envergonhado. Então, ele optou por não falar nada sobre isso, porque mesmo que ele dissesse qualquer coisa, os outros membros do clã Uchiha não prestariam atenção às suas palavras e apenas pensariam que ele está dando desculpas para cobrir seu fracasso. Então, isso não valia a pena, mas Shinichi ainda não desistia disso. E agora que ele viu a técnica de pupila única, Shinichi entendeu que seu palpite inicial não estava errado. Neste momento, Kuroto levantou lentamente a mão para levantar a deslumbrante espada dourada. Bem, esse tipo de batalha é justo. Shinichi murmurou com força de vontade e então gritou. Hyuga Kuroto, eu, Uchiha Shinichi, não vou perder para você duas vezes. Depois de deixar esta frase, Shinichi exerceu mais de seu chakra para aprimorar ainda mais seu Susanoo, que começou a desenvolver músculos sobre ele e se transformou em um Susanoo guerreiro de meio corpo. Devido ao esforço excessivo de seus olhos, até o sangue começou a pingar deles. Mas isso impede Shinichi de continuar. E um roar ecoou por toda a floresta, seguido pelo qual mais dois conjuntos de armas apareceram no Susanoo. Assim que essa transformação foi concluída, Kuroto, que estava observando todas as mudanças acontecendo, cortou imediatamente a espada dourada. Ao mesmo tempo, os braços de Susanoo também foram levantados enquanto uma espada feita de chakra verde escuro apareceu para combinar com a barra da espada dourada. Uau! Com o som do vento quebrando, a projeção de duas lâminas de chakra se encontra, enviando uma intensa pressão de vento para os arredores. Bloqueado. Shinichi estava feliz que sua espada de projeção Susanoo pudesse bloquear aquela espada dourada. Parar. No entanto, antes que ele pudesse ficar muito feliz, o som de crack atingiu seus ouvidos. E imediatamente depois, um par de braços foi cortado e desapareceu. E não foi isso, apenas alguns momentos depois todo Susanoo também começou a se romper quando várias rachaduras apareceram em sua defesa esquelética. Embora se diga que a armadura do Susanoo tem uma defesa quase perfeita, ela ainda não resistiu ao efeito cortante da explosão da reencarnação da roda dourada. Shinichi ficou muito chocado com o fato de Kuroto ter conseguido cortar a defesa perfeita de Susanoo e imediatamente se afastar daquele local, pois de repente teve um mau pressentimento. Assim que Shinichi desapareceu de seu lugar, todo Susanoo desmoronou. COF Cough. Shinichi, que apareceu do outro lado, limpou o sangue do canto da boca e murmurou em choque. Isso, como pode ser possível? Susanoo foi facilmente cortado ao meio? Shinichi até se perguntou se ele estava sob um ataque de genjutsu. Afinal, o Susanoo deve ter uma defesa perfeita. É o símbolo do absoluto. Mas ao contrário do que ele pensava, o absoluto agora estava quebrado. Por outro lado, a expressão de Kuroto permaneceu calma. Como ele usou apenas um orbe de busca da verdade para invocar a espada dourada, é compreensível que não pudesse cortar a defesa do Susanoo com um golpe, mas exigiu um pouco de esforço. Olhando para o outro lado onde o resto dos membros do time 11 estavam lutando, Kuroto murmurou interiormente, eu não posso arrastar isso por muito tempo. Embora ambos estejam distantes um do outro, ainda é possível sentir os movimentos do outro lado, portanto, Kuroto pôde perceber que alguns dos ninjas da nuvem estão correndo para cá. Shinichi, que foi ignorado por um momento, rugiu em frustração. Droga, onde você pensa que está olhando? Eu ainda não perdi. Sem esperar que Kuroto virasse, Shinichi incitou seu Mangekyou e novamente a projeção do Susanoo cobriu seu corpo e imediatamente deu um soco em Kuroto com todos os 4 braços. Soco, 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 soco. Ao mesmo tempo em outra parte do campo de batalha, Shizui, que estava cercado por cerca de uma dúzia de Chunin e Jonin,
olhou ansiosamente na direção onde Kuroto e Shinichi estavam lutando. Embora Shizui não seja uma classe de sensor, ele ainda foi capaz de perceber a flutuação de chakra do Susanoo e entendeu que Shinichi usou a poderosa armadura do Susanoo. Shizui entende perfeitamente o poder do Susanoo e é por isso que ele não estava preocupado com a segurança de Kuroto-san. Na mente de Shizui, Kuroto-san, que poderia achatar um vale inteiro junto com centenas de ninjas da nuvem em poucos minutos, ultrapassou o nível do Mangekyou Sharingan e é sem dúvida o atual mais forte em Konoha. Portanto, Shizui não estava preocupado com a segurança de Kuroto-san, mas com a segurança de Shinichi. Shizui não quer que Shinichi morra. Enquanto Shizui estava preocupado com a segurança de Shinichi, um jovem Konoichi entrou do outro lado. Com apenas um único olhar, Shizui percebeu quem ela é e seu rosto afundou. É porque a pessoa não é outro senão o Jinchuriki de Nibi, Yuji Tuni, um Jonin de Kumo. Quando Yuji Tuni entrou, a clara raiva e frieza em seus olhos não escapou da percepção de Shizui quando ela disse: Konoha Butin 11, desta vez eu finalmente peguei vocês. Shizui imediatamente questionou com raiva: você como shinobi é tão desavergonhado que novamente quer quebrar a paz e começar a guerra. Guerra da paz? Com um sorriso frio, Yuji Tuni continuou: se não fosse por seus truques de rato no país da água quente, Konoha já estaria sob nosso controle. E quanto ao destruir, antes que Shizui pudesse terminar suas palavras, uma repentina luz dourada brilhou no horizonte que não apenas atraiu sua atenção, mas também atraiu a atenção de Jinchuriki enquanto os dois se perguntavam: o que aconteceu lá? A deslumbrante luz dourada que brilhava como uma cortina dourada parecia especialmente magnífica no céu escuro e escuro. Parecia que o sol que acabava de se pôr há alguns instantes subia novamente deixando um tom dourado no céu azul noturno. Bum, 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 bum. Antes que alguém pudesse reagir à súbita luz dourada, houve uma série de ruídos estrondosos no local onde a cortina dourada brilhava. A terra tremeu e a floresta tremeu. Das vibrações intensas que atrapalhavam tudo ao redor, parecia que dois titãs estavam lutando à distância, causando enormes ondas de choque em toda a floresta. O rosto de Shizui estava solene neste momento porque ele estava ciente de que essas vibrações vinham todas da direção onde Kuroto-san e Shinichi estavam lutando. Yuji Tuni também franziu a testa com uma expressão insegura. Como a comandante que liderou a resposta desta vez, ela estava inicialmente cética em relação à insistência de Uchiha Shinichi em destacar Yuga Kuroto, mas considerando que ele tinha o que Raikage-sama descreveu como um dojutsu chamado Mangekyou Sharingan, a levou a não ter escolha a não ser concordar. Yuji Tuni não sabe o que realmente é o Mangekyou Sharingan, mas deve ser algo altamente valioso para o Kumo, considerando que o Raikage-sama os enviou aqui apenas para recuperá-lo. Mas como um Jinchuriki perfeito, Yuji Tuni obviamente menosprezou o pirralho Uchiha, mas agora ela não tem certeza desse pensamento e murmurou surpresa: será que Uchiha Shinichi e Yuga Kuroto estão lutando lá? Todo o ponto de emboscada está sob sua percepção e ela não pode sentir nenhum deles aqui, então apenas o campo de batalha distante que está fora do ponto de emboscada. E também o lugar de onde essas vibrações estão vindo é o lugar onde esses dois podem estar lutando. Mas isso a confundiu ainda mais, porque tanto quanto ela acredita, nem Uchiha Shinichi nem Yuga Kuroto deveriam ser capazes de causar movimentos tão grandes. Afinal, no conceito de Yuji Tuni, apenas Jinchuriki com suas bestas com caudas são capazes de causar danos ao terreno em grande escala. Percebendo a confusão de Yuji Tuni, Shizui endureceu seu olhar e entendeu que não podia mais demorar. Optando por acreditar que Kuroto-san definitivamente não mataria Shinichi, Shizui resolveu cuidar dos Jinchuriki para evitar a continuação da guerra. Depois de se decidir, Shizui ativou o Mangekyou Sharingan. Imediatamente após isso, um Susanoo verde esmeralda foi projetado de seu corpo. Yuji Tuni ficou chocado ao ver tal cena e imediatamente recuou. O que é isso? Espere, seus olhos parecem diferentes de um Sharingan normal. Isso é um Mangekyou Sharingan? Isso significa que ele também tem um Mangekyou Sharingan? Os ninjas Kumo que testemunharam o Susanoo de Shizui foram todos enterrados por Kuroto no vale no país do relâmpago. Então as informações precisas sobre o Mangekyou Sharingan e Susanoo de Shizui são desconhecidas para a maioria. E como Shinichi não descreveu do que o Mangekyou Sharingan é capaz, então Yuji Tuni não estava muito ciente do que é o Susanoo. Shizui ignorou a expressão chocada de Yuji Tuni e declarou: eu nunca vou deixar Shinichi desertar para Kumo. Com essa declaração, a figura de Shizui piscou e saiu correndo. Em apenas um instante, as agulhas de chakra disparadas por ele perfuraram muitos Chunin e Jonin, matando-os imediatamente. Sem dúvida, com o aumento da idade, desenvolvimento físico e uso repetido, o corpo de Shizui está se adaptando lenta mas constantemente ao Susanoo, e agora ele se tornou mais confortável em controlar os poderes de seu Mangekyou Sharingan. Do lado de Kakashi, o som agudo do Chidori misturado com os gemidos e grunhidos dos ninjas ecoava nos arredores. Enquanto se apoiava e liberava o Chidori, Kakashi se agachou em uma árvore, ofegando levemente, e observou seus arredores com o Sharingan. Kakashi obviamente notou a luz dourada no horizonte, portanto, ele não tinha mais interesse em brincar de esconde-esconde com esses ninjas de Komo. Svi. Neste momento, uma kunai com um feitiço de detonação foi atirada em sua direção por trás.
Kakashi evitou facilmente a kunai e destruiu o feitiço de detonação ligado a ela com o Chidori. O ninja que lançou a kunai estava escondido atrás de uma árvore e franziu a testa, pois a explosão esperada não ocorreu. No momento em que ele enfiou a cabeça para fora para ver o motivo, uma kunai envolta em trovão chakra perfurou sua cabeça, matando-o instantaneamente antes que ele pudesse reagir. Do lado do cara. Sexto portão, Keimon, abra. Depois de abrir o sexto portão de Ashimon Tonkou, o corpo de Gai foi envolto em uma aura esverdeada enquanto as folhas e o cascalho ao redor voavam ou pairavam no ar pela pura pressão que ele emanava. Os ninjas de Kumo que cercavam Gai se entreolharam maravilhados. Inicialmente, todos pensaram que poderiam facilmente completar a tarefa de matar Ishambu. Afinal, de acordo com as informações que eles têm dos membros do Anbu Team 11, apenas Ataque Kakashi, Uchiha Shizui e Yuga Kuroto são dignos de nota. Enquanto o miscelâneo quarto membro da equipe é apenas um rabo do guindaste, nada a ser levado a sério. Mas a cena aqui é claramente contrária ao que é mostrado na inteligência. Olhando para a deslumbrante luz dourada brilhando no horizonte, Gai, que usava uma máscara de macaco, gritou: "Meus companheiros estão todos lutando pela segurança da vila. Não posso mais ficar para trás." Alguns dos ninjas de Como ficaram ofendidos com as palavras de Gai e gritaram com raiva: "Rapaz, você está nos subestimando?" Gai obviamente não se preocupou em responder, apenas saltou no ar com uma postura distinta e gritou: "Bom dia, pavão." E instantaneamente ele começou a socar o ar repetidamente. A velocidade de seus socos era tão rápida que eles foram incendiados por pura velocidade e fricção, que por sua vez criou um leque de chamas em forma de pavão disparado contra os ninjas de Kumo. O Kumo mal conseguiu reagir ao leque de chamas e um a um todos foram voando ou queimados pelos ataques. Depois de resolver todos os inimigos em seu fim, Gai respirou fundo para se aliviar e desapareceu na direção da luz dourada. Do lado de Kuroto. Kuroto continuou facilmente desviando da enxurrada de socos que Shinichi jogou nele com os 4 braços maciços de seu Susanoo. Bum, 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 bum. Cada soco, ao colidir com o solo, causava um grande terremoto e sacudia toda a floresta. Mas Kuroto não estava apenas se esquivando. Sempre que tinha a oportunidade certa, ele acenava com sua espada dourada de chakra para cortar o Susanoo. Ele também teve muito cuidado para que sua espada não cortasse Shinichi ou o Mangekyou Sharingan, porque ele não queria destruir o Mangekyou Sharingan. Mas como a ofensiva de Shinichi estava aumentando continuamente, estava ficando um pouco difícil para Kuroto garantir que seus ataques não danificassem o Mangekyou Sharingan. Rugido. Com um grito de lamento, o Susanoo, cuja cabeça foi cortada por Kuroto, desapareceu. E Shinichi, que estava quase enlouquecendo porque nada que fazia dava certo. Em frustração, ele mais uma vez convocou Susanoo enquanto enxugava o sangue que jorrou de sua boca. Droga, essa já é a 5ª vez que ele invocou Susanoo. Ele é algum tipo de Jinchuriki? De onde ele tira tanto chakra? Embora Kuroto ainda estivesse calmo, ele ainda começou a se sentir em dúvida. Os dois lados ainda não lutaram por muito tempo, mas nesta curta batalha Kuroto já destruiu Susanoo convocado por Shinichi 4 vezes. Shinichi definitivamente deveria estar exausto agora. Mas toda vez que Kuroto destrói o Susanoo com a espada dourada, Shinichi é novamente capaz de invocar o Susanoo. E mesmo que seja esse o caso, por que seu chakra não caiu? Este fato realmente incomodou Kuroto. Parece que meu palpite inicial está errado. Sua habilidade de Mangekyou Sharingan não é tão simples quanto adiar a lesão. Caramba, as habilidades de Mangekyou Sharingan estão todas realmente quebradas. Nenhuma delas poderia ser simples. Oh, a luta é feroz a tal ponto? Olhando para a luz dourada que deslumbrava de vez em quando no horizonte junto com os sons altos e estrondosos que ecoavam em seus ouvidos, o clone do Zetsu branco ficou realmente surpreso neste momento. Como o corpo principal e o Masked Man estão restringindo a unidade de perseguição principal liderada por Shimura Danzo na floresta circundante de Konoha, portanto, apenas ele e alguns outros clones foram responsáveis por monitorar e rastrear o Uchiha Shinichi. Mas, infelizmente, o Masked Man e Zetsu não levaram em consideração a capacidade de percepção de Shinichi, o que levou a maioria deles a serem mortos por Shinichi, deixando apenas ele nesta área. Desde o despertar do Mangekyou Sharingan, a percepção de Shinichi ultrapassou em muito o nível de uma equipe de sensores de elite, portanto, é muito difícil para o clone de Zetsu se aproximar de Shinichi, pois o cara provavelmente também o notará. Zetsu clone já confirmou isso várias vezes durante o acompanhamento ao longo do caminho, então neste momento, ele não se atrevia a se aproximar muito do campo de batalha e apenas o observava de longe, portanto, não estava ciente da situação específica no campo de batalha. Não posso deixá-lo morrer. A feroz batalha que está acontecendo lá está muito além de suas expectativas, e para garantir que nenhum acidente aconteça com o Uchiha Shinichi, o clone de Zetsu decidiu arriscar e se aproximar depois de um pouco de hesitação. Saindo do chão, ele pulou em uma grande árvore para ter uma elevação maior para aumentar seu campo de visão para uma visão clara. Uau, uau, uau! No momento em que pousou na copa da árvore, várias lanças de ferro choveram sobre ele de todas as direções.
O que aconteceu? Mesmo antes que o Zetsu branco pudesse reagir, ele foi pregado no tronco da árvore com todas as lanças de ferro. O Zetsu branco, que estava restrito, notou que algumas das lanças de ferro estavam envoltas em feitiços de detonação. Estrondo. Opa! Esse foi seu último pensamento ao se afogar em uma série de explosões. Bum, bum. Quando as explosões diminuíram após alguns segundos, o fantoche Sandami Kazekage, que estava cuidando de Kuroto enquanto voava alto no céu, examinou os destroços para confirmar que o clone Zetsu branco foi realmente destruído. Desde que o time 11 partiu para a missão, o Sandami Puppet tem voado continuamente no ar para vigiar o time e cuidar de todos os bisbilhoteiros. Obviamente, Kuroto confirmou que Shinichi está em contato com Obito, então Kuroto naturalmente tomaria medidas contra a coleta de informações de Zetsu. Então, mesmo quando ele está lutando com Shinichi, Kuroto faz questão de não deixar de vigiar os arredores, e justamente por isso, ele foi capaz de perceber a presença de Zetsu branco tentando observar sua batalha, e Kuroto obviamente não o deixaria fazer isso. Quando Zetsu se funde com o solo, ele é capaz de perceber e espionar a reação e emissão de chakra através da condução da terra, por isso é difícil pegá-lo. Mas quando ele está acima do solo, sua capacidade de detecção não é boa o suficiente para proteger contra ataques aéreos. Portanto, ele não estava ciente da marionete do Kazekage que estava à espreita no ar, e assim que ele saiu do chão, ele foi morto antes mesmo de ter tempo de reagir ou verificar quem é o inimigo. Do lado de Kuroto, a batalha entre ele e Shinichi continuou. Por meio de suas observações cuidadosas, Kuroto descobriu que Shinichi pode não apenas desfazer seus ferimentos, mas também manter constantemente o volume de seu chakra e o poder da pupila, mesmo depois que seu Susanoo foi repetidamente destruído por Kuroto. É impossível manter constantemente o volume de chakra se sua habilidade Mangekyou Sharingan permitir que ele apenas cure ferimentos ou adios para o futuro. Pensando nisso, Kuroto lembrou-se novamente da descrição da morte de Uchiha Kurumi. A garota que ele amava morreu em seus braços, mas ele era impotente para fazer qualquer coisa, mesmo que tentasse. Com base nisso, inicialmente pensei que a habilidade do Mangekyou Sharingan que ele despertou estaria de alguma forma relacionada à cura, mas agora parece que a palavra-chave aqui não é cura, mas proteger, ou guardar provavelmente. Guardar é obviamente muito diferente de curar. A partir disso, mais suposições podem ser derivadas. E Kuroto pensa que a habilidade Mangekyou Sharingan de Uchiha Shinichi dá a ele um estado bloqueado no qual há algum efeito de guardião. Enquanto ele estiver neste estado, não importa quantos ferimentos ele sofra, e não importa quanto chakra ele consuma, seu estado continuará a mantê-lo em sua forma máxima, para que ele possa continuar lutando. Mas quanto tempo dura esse estado é difícil de inferir, e é até difícil adivinhar se ele ficaria cego enquanto estivesse nesse estado. Mas ainda é uma habilidade do Mangekyou Sharingan, então deve depender de seu Mangekyou Sharingan, e deve haver alguma maneira de rompê-lo. Depois de analisar isso, Kuroto pensou em 2 métodos para rompê-lo. A primeira é que provavelmente há um limite de tempo para a duração desse estado. Desde que esse tempo passe, deve ser possível subjugá-lo, a menos que ele ative esse estado novamente. A segunda é que deve haver um limite superior para quanto dano o guardião pode restaurar, se o dano total infligido a ele exceder o limite superior. Então deve ser possível subjugar Shinichi. Claro, ambas as possibilidades são limitadas apenas às suposições de Kuroto, sejam elas realmente verdadeiras ou não, devem ser verificadas. Até agora Kuroto estava continuamente se segurando para não danificar o Mangekyou Sharingan nas órbitas de Shinichi, mas agora ele sente que quanto mais contido ele é, quanto mais tempo a batalha continuar, e ele não será capaz de fazer nada para Uchiha Shinichi considerando a possível habilidade ocular de Shinichi, então agora ele mudará sua abordagem e usará mais de sua força para tomar uma decisão rápida. Quanto a saber se o Mangekyou Sharingan de Shinichi permanecerá intacto, Kuroto vai deixar isso para a sorte de Shinichi. Depois de se decidir, Kuroto imediatamente brilhou e correu em direção à armadura do Susanoo, e perfurou a espada dourada através do Susanoo. O alvo desta vez foi diretamente Shinichi. Estrondo. Com um som de explosão, a armadura de Susanoo se partiu em pedaços e seu corpo foi cortado ao meio pela espada dourada. Shinichi, cujo corpo caiu em 2 partes no chão, tossiu sangue e murmurou, tão rápido. Enquanto Kuroto observava atentamente a recuperação de Shinichi, ele distraidamente sentiu os arredores. Kuroto foi capaz de sentir muitas reações de chakra correndo em sua direção, e essas assinaturas de chakra incluíam as familiares do time, 11 bem como as desconhecidas. Não posso atrasar mais. Kuroto murmurou com uma expressão carrancuda. Neste momento, uma linha de lágrimas de sangue saiu dos olhos de Shinichi, e toda uma nova metade inferior brotou de sua parte superior do corpo. Kuroto ficou obviamente chocado ao ver essa cena. Ele pode recuperar tal grau de dano. Ele pensou em choque. Esse tipo de recuperação é tão incrível quanto como Jubi Madara se recuperou facilmente do ataque final do Death Gate Guy. Além disso, todo o processo não demorou nem um segundo, e quando ele se recuperou, não houve diminuição de seu nível de chakra. Com certeza, as habilidades do Mangekyou Sharingan são todas trapaças por conta própria.
Shinichi, que estava de volta ao seu pico, não atacou imediatamente desta vez, mas deixou escapar em um tom confuso. Como o tempo de Ashiman pode diminuir tanto de uma vez? De acordo com a suposição de Shinichi, seu estado de pico deveria ter continuado por pelo menos mais 5 minutos. Mas depois de ser cortado diretamente pela metade por aquela espada dourada, esse limite de tempo diminuiu muito. Excluindo todos os cenários possíveis, o olhar de Shinichi finalmente pousou na espada dourada na mão de Kuroto e perguntou: que tipo de ninjutsu é essa espada dourada em sua mão, Hyuga Kuroto? Kuroto não se incomodou em responder, ele apenas levantou o braço para novamente cortar Shinichi ao meio com a espada dourada, já que ele queria testar os limites da habilidade Mangekyou de Shinichi. Mas quando ele estava prestes a cortar, a figura de Shinichi cambaleou e então caiu no chão e perdeu a consciência. A expressão de Kuroto encolheu e ele imediatamente verificou o estado de Shinichi com seu Tenseigan. Kuroto foi capaz de perceber que o nível de chakra de Shinichi caiu severamente de seu estado de pico para o mínimo necessário para a sobrevivência. Seu estado de guardião desapareceu? Murmurou Kuroto enquanto aterrissava lentamente no chão após desativar o modo Tenseigan Chakra. Como Shinichi estava inconsciente, então, após um momento de reflexão, Kuroto criou um Shadow Clone e imediatamente deixou o campo de batalha enquanto carregava Shinichi inconsciente. Depois de um tempo, desde que o corpo principal de Kuroto saiu, Shizui, que ativou seu Susanoo, chegou aqui primeiro. Olhando para a planície que costumava ser uma floresta densa antes, Shizui estava obviamente chocado, mas ao mesmo tempo não tanto, já que ele já tinha visto uma cena muito chocante, e logo seus olhos caíram sobre o clone das sombras de Kuroto, que estava parado na floresta, meio do campo de batalha, e ele avançou. Correndo em direção a Kuroto, Shizui perguntou apressadamente: Kuroto-san, onde está Shinichi? O Shadow Clone apenas balançou a cabeça e respondeu: ele escapou. Aprendendo que Shinichi não estava pelo menos morto, Shizui deu um suspiro de alívio e perguntou novamente: para onde ele escapou? Vou persegui-lo. Mesmo antes que Shizui pudesse terminar suas palavras, mais de uma dúzia de figuras o cercaram no confuso campo de batalha. Apenas por seu código de vestimenta, pode-se julgar que todos eles eram ninjas como liderados por Yuji Tuni. Todos os ninjas de como respiraram em choque quando olharam para o campo de batalha que estava completamente destruído na frente deles. Ninguém poderia imaginar o quão feroz foi a batalha que transformou toda a área da floresta no que é agora. Percebendo que não havia sinal da presença de Uchiha Shinichi nesta área, Yuji Tuni ficou um pouco desapontado e perguntou timidamente a Kuroto: onde está Uchiha Shinichi? Você o matou? O clone das sombras de Kuroto olhou para ela com indiferença e disse friamente: por que devo responder a você? Este é um assunto interno de Konoha e não tem nada a ver com Kumo. Assim que a voz fria de Kuroto caiu, um após o outro, as figuras de Gai e Kakashi pousaram ao lado, prontos para a batalha contra Kumo. Agora a cena se transformou em 4 membros do time, 11 em confronto contra Yuji Tuni e o time como liderado por ela, dentro de uma caverna longe do campo de batalha. Com uma dor de cabeça intensa, Uchiha Shinichi, que estava inconsciente, lentamente acordou com uma expressão cansada. Depois de limpar os olhos, ele percebeu que estava dentro de uma caverna desconhecida e de repente ficou alerta porque não era onde ele deveria estar. No estado de alerta, ele tentou se levantar apenas para cair, pois não tinha força suficiente para fazê-lo. Neste momento uma voz soou do lado: você não deveria se levantar imediatamente, você não recuperou nenhum chakra, além disso, você ainda está bastante exausto. Olhando na direção de onde a voz veio, Shinichi viu Hyuga Kuroto, que estava parado indiferente enquanto se apoiava na parede oposta com os braços sobre o peito. Ao contrário do que Kuroto esperava, não apenas Shinichi não entrou em pânico assim que o viu, mas simplesmente declarou: isso significa que eu perdi de novo, hein? Eu realmente sou patético. Tudo bem, se você quer me matar, faça isso, porque eu não vou implorar por misericórdia se é isso que você espera. Não se importando com o que Shinichi disse, Kuroto questionou calmamente: conte-me os detalhes de sua habilidade Mangekyou Sharingan. Como se eu fosse. Shinichi bufou friamente e ficou em silêncio. Kuroto não se importou com a atitude de Shinichi, apenas perguntou casualmente: então, você escolhe a morte agora? Assim, você não se arrepende? Parece que Shinichi ficou repentinamente agitado com as palavras de Kuroto e gritou com lágrimas saindo de seus olhos: então, o que você espera que eu faça? Destrua toda a vila de Konoha? Mate todos os shinobi de Konoha? E finalmente morrer em alguma batalha? Curvando os lábios, Kuroto disse com um sorriso malicioso: você deveria saber que o ninja raiz que matou Uchiha Kurumi estava sendo manipulado, certo? Eu sei, mas isso muda alguma coisa? Ele ainda é quem matou Kurumi, como posso deixá-lo vivo? Todos os envolvidos com a morte de Kurumi devem morrer, gritou Shinichi com uma voz rouca. Então você deveria me matar agora, porque se não o fizer, mais cedo ou mais tarde irei atrás de Konoha. Ignorando as lágrimas de Shinichi, Kuroto perguntou com indiferença: você não está curioso sobre quem é a pessoa que puxa todos os cordões nos bastidores?
Com um suspiro profundo, o olhar de Shinichi endureceu e ele disse com voz firme, eu sei quem é, e depois de destruir Konoha, irei atrás dele. Desta vez Kuroto foi surpreendido pelas palavras de Shinichi. Inicialmente, ele pensou que Shinichi poderia não saber quem é a pessoa nos bastidores, mas inesperadamente, Shinichi está ciente disso e até tem aquele homem mascarado como seu objetivo de vingança. Agora isso foi interessante. Pensou Kuroto com um sorriso malicioso com essa informação. Na verdade, agora Kuroto deveria até agradecer a Obito por ter dado a ele uma possível peça de xadrez, que tem seu ódio direcionado a Obito. Tudo o que Kuroto precisa fazer agora é induzir Shinichi a se juntar a ele, e então as coisas começarão. Olhando para o sorriso de Kuroto, Shinichi gritou, se você não me matar agora, vou me certificar de matar todos vocês mais cedo ou mais tarde. Então pare de fazer essas perguntas sem sentido e apenas faça isso. Morrer em suas mãos pelo menos não seja tão ruim. Matar, matar, matar. É só nisso que você consegue pensar? Com um bufo deliberado, Kuroto continuou, não é apenas uma garota? O que há de tão importante nisso? Em vez de pensar em morrer, você não deveria procurar métodos para trazê-la de volta para você. Shinichi ficou furioso com as palavras de Kuroto e gritou, não zombe da morte dela, eu já procurei tudo o que pude. Não existe tal método mesmo nos pergaminhos secretos do clã Uchiha. Se você puder devolver Kurumi para mim, eu irei dar-lhe qualquer coisa. Enquanto segurava seu queixo em uma postura pensativa, Kuroto perguntou com interesse, supostamente eu a trouxe de volta à vida. O que você pode me dar? O Shinichi ficou sem palavras quando pensou em sua identidade como um Nukenin, e depois de um pouco de consideração, ele finalmente disse, contanto que você traga Kurumi de volta para mim, eu lhe darei meu Mangekyou Sharingan. Kuroto ficou um pouco surpreso com esta declaração. Você está disposto a dar seu Mangekyou Sharingan para ela? Shinichi ficou obviamente irritado com essa pergunta e argumentou em tom frustrado. Você está falando sério? Compare com ela. Qual é o valor de apenas um Mangekyou Sharingan? Se ela puder voltar à vida, estou disposto a doar qualquer coisa. Depois de ponderar um pouco, Kuroto finalmente disse, na verdade, não é impossível ressuscitar Uchiha Kurumi, mas por que devo trazê-la de volta? Por que devo ajudá-lo? Se for apenas o seu Mangekyou Sharingan, posso ficar com ele depois de matar você. Não como você pode fugir ou me derrotar em seu estado atual, você pode. Kuroto disse tudo isso, mas Shinichi ignorou a maior parte da parte, pois ele também sabia que Hyuga Kuroto poderia ter feito isso se quisesse, mas se concentrou nas palavras mais importantes. Você pode. Realmente trazer Kurumi de volta à vida. Kuroto acenou com a cabeça, existe realmente um método perfeito para ressuscitar uma pessoa, mas é caro. E novamente surge a pergunta, por que devo usar esse poder para trazê-la de volta à vida? Kuroto obviamente não tem certeza se o Tenseigan tem a capacidade de trazer os mortos de volta à vida, pois ainda não explorou o Tenseigan Dojutsu o suficiente para entender isso. Mas ele sabe que o Rinnegan é capaz de tal façanha, pois o Rinnegan pode ressuscitar perfeitamente uma pessoa, afinal, Nagato foi capaz de ressuscitar tanto o Shinobi de Konoha. Shinichi imediatamente ficou animado ao ouvir a declaração de Kuroto, e mesmo que ele não pudesse se mover com base no esgotamento de chakra, ele ainda se levantou e se ajoelhou diante de Kuroto com a testa no chão e disse, o que você quiser, eu prometo qualquer coisa, meu Mangekyou Sharingan, seja para matar alguém, até mesmo minha vida, eu te darei tudo. Contanto que você traga Kurumi de volta para mim, eu farei tudo por você, eu prometo, por favor. Depois de ponderar um pouco, Kuroto, que já havia decidido o que deseja, afirmou claramente, o que eu quero é sua lealdade e seu serviço após 15 anos de servidão, ressuscitarei Uchiha Kurumi. Mesmo antes de Kuroto poder completar sua frase, Shinichi imediatamente prometeu sem pensar, tudo bem, eu prometo. Até Kuroto ficou um pouco atordoado com a rapidez com que Shinichi concordou e disse, não concorde tão rapidamente. Primeiro ouça o que eu quero que você faça nesses 15 anos. Sua primeira missão é ingressar na organização que o assassino de Kurumi é parte, como meu espião. O controle da Akatsuki sobre seus membros principais é realmente muito limitado, já que todos eles são mais ou menos pessoas da classe Kage. Orochimaru foi capaz de deixar a organização com sucesso, então ter Shinichi como infiltrado na Akatsuki não é impossível. A identidade de Shinichi como Nukenin ajuda muito nessa questão, principalmente o fato de que tudo isso foi planejado por Obito, então nesse quesito, Obito não desconfiaria de Shinichi. E é isso que Kuroto quer. Shinichi ficou muito surpreso e perguntou em estado de choque, o quê? Você quer que eu entre na organização dele? Kuroto não se preocupou em explicar os prós e contras do assunto, apenas declarou categoricamente, ele deveria ter convidado você para ingressar na organização dele, certo? Preciso de informações sobre essa organização, e sua primeira tarefa será ingressar nessa organização como meu espião. As ações atuais que Obito tomou já são muito diferentes da história original, apenas dessas. A direção da trama começou a se desviar cada vez mais do que Kuroto lembra.
Portanto, seu conhecimento do futuro logo se tornaria cada vez menos útil e às vezes, suas ações para manter a trama podem até sair pela culatra. O que Kuroto não pode se dar ao luxo de ter, então, em vez de perder tempo para manter a trama sob controle, Kuroto prefere usar outros meios para ter uma vantagem sobre os outros. É por isso que ele precisa de um espião na organização Akatsuki, para ter um controle sobre seus movimentos e objetivos em tempo real. Afinal, Kuroto não pode deixar pessoas tão perigosas como Obito e Pen sem qualquer cheque. E que melhor candidato para este trabalho do que Shinichi? Vários motivos tornam Shinichi o candidato perfeito para este trabalho. A primeira é que todos os eventos em torno da deserção de Shinichi foram iniciados por Obito, então, em certo sentido, Shinichi é apenas uma peça de xadrez que Obito cultivou, portanto, ele seria menos cauteloso com Shinichi. A segunda é que Shinichi já é forte o suficiente para ser um membro de alto escalão da Akatsuki, então será mais fácil para ele reunir informações sobre seus movimentos. A terceira é que Shinichi desertou depois de matar muitos dos ninjas Hout e Anbu, então não haveria muita preocupação sobre ele ser um espião. A quarta é que Kuroto pode ter certeza de que Shinichi não o trairia, desde que Kuroto mantenha sua palavra. Então Kuroto não precisa se preocupar com a lealdade de Shinichi saindo do controle. Nesse momento, Shinichi disse com um pouco de hesitação: "Eu não tenho certeza se serei um bom espião. Estou preocupado em não conseguir conter minha raiva quando vir aquele homem mascarado e ele vai ver através da minha fachada." Esta declaração fez Kuroto sorrir. Está aí a razão final. O Uchiha Shinichi não é um idiota, ele pode ser arrogante, emocional e um pouco irritante. Mas Shinichi definitivamente não é burro, então isso o torna um dos melhores candidatos atuais se você não conta Itachi. Cruzando os braços sobre o peito, Kuroto disse com um sorriso: "Sim, é por isso que você seria o candidato perfeito." "E? Como assim?" Shinichi perguntou confuso. "Na verdade é muito simples. Você só não precisa esconder seu ódio por ele, você não precisa se reprimir deliberadamente. Na verdade, você pode até atacá-lo sempre que o vir. Isso só o fará acreditar que você não é um espião, e ele iria de fato baixar a guarda contra você." Shinichi perguntou confuso: "Por quê?" Inicialmente Kuroto queria dizer: "Porque vocês são loucos e idiotas." Mas olhando para o olhar sério de Shinichi, Kuroto mudou suas palavras: "Porque vocês dois são Uchiha." Como esperado, ele também é um Uchiha. "Mas você não tem medo que eu o mate, se eu o atacar, isso é." Kuroto suspirou com esta frase e murmurou em seu coração: "Se ao menos fosse tão simples. Eu despertei o Tenseigan e tenho certeza de que ainda não posso matá-lo." Balançando a cabeça, Kuroto respondeu a Shinichi: "Quero dizer, mesmo que você o ataque, ele não suspeitará que você seja um espião, mas eu recomendo não fazer isso, pois você ainda não tem como matá-lo." Cof. Kof. Shinichi queria discutir com a declaração contundente de Kuroto, mas antes que ele pudesse falar, ele jorrou sangue. Kuroto franziu a testa quando viu isso acontecer e perguntou enquanto estreitava os olhos: "O que está acontecendo com você?" Continuando a tossir mais e mais sangue, Shinichi acenou com a mão para Kuroto para indicar que ele estava bem. Vendo tudo isso acontecendo, a expressão de Kuroto tornou-se cada vez mais séria. Isso porque Kuroto foi capaz de ver que o chakra de Shinichi estava ficando mais fraco a cada segundo e não há sinais de parar. Não só isso, Kuroto até sentiu que a vitalidade de Shinichi também está diminuindo. Não parece claro, mas não há dúvida sobre isso. Sopro. No entanto, antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, uma nuvem de sangue saiu do peito de Shinichi. Imediatamente depois, várias marcas de espada começaram a aparecer em seu peito e braços, com traços evidentes de roxo azulado, indicando a presença de toxinas dentro deles. Num relance, Kuroto se reconheceu como a propagação do veneno paralítico que ele inventou e usou em sua espada Kusanagi. "Esse é o efeito paralítico", murmurou Kuroto com um olhar pensativo. Os ferimentos que começaram a aparecer no corpo de Shinichi são obviamente os que Kuroto o infligiu em sua batalha anterior. Isso, sem dúvida, mostra que o estado de guardião de Shinichi foi suspenso e eles parecem aparecer todos de uma vez em seu corpo. Então Kuroto pensou no fato de como ele cortou o corpo de Shinichi em duas metades com a Golden Will Reincarnation Explosion e franziu a testa. Ele não morreria assim, certo? No entanto, as preocupações de Kuroto logo se tornaram realidade. Como feridas de espada começaram a aparecer em seu peito. Muito em breve, esses cortes se espalharam até a cintura e, finalmente, seu corpo começou a ser dividido em fragmentos superiores e inferiores. Kuroto correu apressadamente em direção a Shinichi, para tentar salvá-lo, mas olhando para o corpo de Shinichi que já estava dividido em duas partes, Kuroto não conseguiu fazer nada por um tempo. Neste momento, uma lágrima de sangue escorreu do outro olho de Shinichi. Vendo essa lágrima, Kuroto ficou um pouco surpreso. Ativando imediatamente seu Tenseigan, Kuroto olhou para o estado de Shinichi. O Uchiha Shinichi, que já deveria estar morto por causa de seu corpo se dividindo em duas partes, não morreu, mas na verdade, recuperou seu estado anterior em um piscar de olhos. Se fosse outra pessoa, talvez eles não tivessem notado nada, mas naquele breve momento, quando seu corpo se dividiu em duas metades até o momento em que ele se recuperou, Kuroto notou muitos detalhes, e apenas um pensamento passou por sua mente. Isso não é recuperação ou regeneração, na verdade é um refluxo do tempo.
Kuroto notou profundamente que a recuperação de todas as feridas de Shinichi aconteceu exatamente na ordem oposta de sua aparência. E a recuperação também aconteceu como se o relógio estivesse voltando. Isso é simplesmente o refluxo do tempo, não apenas a regeneração. Não demorou muito para Shinichi se recuperar ao seu estado de pico, e se não fosse pela presença chocante de todo o sangue que ainda estava presente no chão, Kuroto poderia até suspeitar que a cena que aconteceu antes dele não era verdade. Recuperando-se de seu choque, Kuroto perguntou a Shinichi com uma expressão curiosa: sua habilidade do Mangekyou Sharingan está relacionada ao tempo? Shinichi, que estava ligeiramente pálido devido à perda de sangue, acenou com a cabeça e disse com leve fraqueza: e todos os ferimentos e esgotamento de chakra que sofri neste período se tornarão inúteis nesse período de tempo e finalmente surgirão mais tarde quando a habilidade for desativada. Kuroto acenou com a cabeça em compreensão e disse: como eu imaginei, mas o que você acabou de usar alguns segundos antes foi a habilidade do seu olho direito, não foi? Shinichi cobriu o olho direito e disse com alguma dor que estava sentindo: a habilidade do meu direito se chama Nakizavame, é uma espécie de Resident Time House, e me permite reverter o fluxo do tempo. Seriamente, ambos são muito capazes de trapacear, ainda mais quando combinados. Esse foi o pensamento de Kuroto quando ouviu a descrição das habilidades do Mangekyou de Shinichi. Depois de pensar um pouco, Kuroto perguntou: você acabou de usar a habilidade do seu Mangekyou Sharingan direito para reverter o fluxo do tempo e, em seguida, remover os ferimentos que sofreu do fluxo normal do tempo, certo? Shinichi olhou para Kuroto com uma expressão desamparada, enquanto ele disse fracamente: eu não esperava que você visse através de apenas um olhar. Depois de obter sua confirmação, Kuroto apontou para o chão e perguntou confuso: se for esse o caso, então qual é o problema com todo o sangue? Se você está revertendo o tempo e removendo seus ferimentos do fluxo normal do tempo, esse sangue também não deveria voltar para você? Balançando a cabeça, Shinichi disse com uma expressão triste: o poder de Nakizavame só age em mim, uma vez que algo está fora do meu alcance de chakra, ou seja, o sangue fluiu para fora do meu corpo, minha habilidade não afetaria isso. É também a razão pela qual eu não poderia trazer os mortos de volta à vida com essa habilidade. Kuroto acenou com a cabeça em compreensão. Não é de admirar que tenhamos visto muitas dessas manchas de sangue em uma caverna na árvore antes. Acontece que essas bandagens não foram usadas para cobrir as feridas, mas para evitar que o sangue flua para fora do seu corpo. A Shiman pode distorcer todos os ferimentos e perda de chakra sofridos por uma pessoa em um ponto por uma certa duração, e Nakizavame pode remover completamente esse dano acumulado da linha do tempo pelo refluxo do tempo. Quando usadas em conjunto, essas duas habilidades formam uma combinação perfeita. Suspirando com quanto todas as habilidades conhecidas do Mangekyou Sharingan são enganosas, Kuroto não pode deixar de pensar. Provavelmente a presença da pequena quantidade de chakra dos 6 caminhos no Sharingan torna possível para o Mangekyou Sharingan despertar tais técnicas irracionais. O chakra dos 6 caminhos de alguma forma dá origem a tais habilidades com conjunções para o processo de pensamento e emoções do despertador no momento do despertar, dando-lhe vida através da liberação de Yin-Yang, ou criação de todas as coisas para ser mais específico. Agora, não é que o Uchiha tenha domínio sobre a liberação de Yin-Yang, mas talvez seja assim que as habilidades do Mangekyou Sharingan funcionem bem, pelo menos em teoria. Mas como funciona todo esse processo? Kuroto não tem certeza sobre isso. Mas de qualquer forma, as possíveis habilidades que Kuroto pensou que Shinichi poderia ter despertado não estavam tão longe de seu palpite, apenas um pouco superiores ao que ele esperava que fossem. Ao mesmo tempo, seu limite também é o que ele esperava, desde que o dano infligido a ele seja maior do que o que poderia ser sustentado por Ashiman, a taxa de consumo do desgaste dessa habilidade aumentaria, e este é o único método possível para romper essa habilidade, e isso também, a menos que Shinichi aprenda a usar ambas as habilidades em conjunto. Mas quando Kuroto estava pensando em todas essas coisas, uma coisa ainda o incomodou um pouco, quando ele perguntou confuso: já que você sabe que a perda de sangue não pode ser revertida, por que você não tomou nenhuma precaução para evitar perder muito sangue, mesmo no pior cenário? Enquanto ainda cobria o olho direito, Shinichi respondeu levemente: desta vez, a explosão de danos foi muito repentina, provavelmente devido a algum tipo de corrosão do seu jutsu. Eu não esperava que você fosse capaz de fazer isso. Provavelmente isso interferiu no funcionamento da minha técnica, o que reduziu significativamente o limite de tempo. Caso contrário, eu teria preparado tudo. Depois de ouvir esta resposta, Kuroto pensou consigo mesmo: acontece que a explosão de reencarnação da Roda Dourada desempenhou um papel em influenciar seu limite de tempo, como eu esperava, e é por isso que você não pode receber nenhum ataque dos orbes da busca da verdade sem qualquer dano. Yin-Yang Release também atrapassa. Enquanto Kuroto estava ocupado analisando isso, Shinichi, que estava do lado cobrindo seu olho direito, de repente gritou de dor. Agora, o que há de errado com você? Perguntou Kuroto com uma expressão carrancuda. Meus olhos, Ali, são meus olhos, eles doem tanto. Merda, droga. Gritou Shinichi enquanto cobria os seus enquanto rolava no chão de dor. Como isso pode acontecer? Por que meus olhos doem tanto? Ai. Aguente com isso por um tempo, deve se acalmar em breve, disse Kuroto levemente depois de pensar um pouco.
E assim como Kuroto disse, depois de um tempo, os gritos de Shinichi gradualmente se acalmaram, e ele perguntou enquanto respirava pesadamente: "Você sabe o que está acontecendo? Por que meus olhos ardem tanto?" Parecia que centenas de agulhas estavam sendo espetadas neles. Provavelmente é por causa do uso excessivo do Mangekyou Sharingan, afinal esses olhos não são tão estáveis, quanto mais você usá-los, mais rápido você ficará cego, disse Kuroto depois de pensar um pouco. O que? Shinichi ficou chocado com essa informação repentina. O que? Achei que você soubesse essas coisas básicas. Depois de uma pequena pausa, Kuroto continuou falando: "Se você não sabia, certifique-se de entender isso agora. Certifique-se de não confiar muito no Mangekyou Sharingan. Mas se isso acontecer, meu poder ficará fortemente limitado. Não há alguma maneira de evitar ficar cego?" Shinichi perguntou em um tom levemente preocupado. Kuroto estava agora em um dilema. Ele estava pensando seriamente se deveria realmente contar a Shinichi ou não sobre o método para curar a cegueira. Mas depois de pensar um pouco, ele decidiu contar isso. Afinal, Shinichi vai aprender isso mais cedo ou mais tarde de qualquer maneira. Pelo que eu sei até agora, existem 2 métodos, você deve estar ciente de um deles. Sobre as histórias de como Uchiha Madara tirou os olhos de seu irmão mais novo para recuperar sua luz? Bem, houve tais histórias que circularam dentro do clã Uchiha. Mas o que isso tem a ver com isso? Não me diga que é realmente verdade. Eu não sei os detalhes, mas com base nessas histórias, podemos inferir que alguém provavelmente pode ganhar luz eterna transplantando os olhos de seus parentes de sangue mais próximos, desde que eles também sejam Mangekyou Sharingan. Ele para ganhar um Mangekyou Sharingan que nunca ficaria cego. Esse é o eterno Mangekyou Sharingan. Mas meus pais morreram na Terceira Guerra Shinobi, e eu também não tenho nenhum irmão ou qualquer outro parente de sangue próximo, e mesmo que haja, não vou tirar os olhos deles. Nesse caso, o segundo método poderia ser usado em você, que é ganhar uma grande quantidade de Yang Chakra. O melhor método para fazer isso é pelo transplante de células de Hashirama, para revitalizar o seu poder de pupila perdido e curar a cegueira. Ao mesmo tempo também tem outros benefícios passivos. Eu entendo isso e tudo, mas há uma coisa que está me incomodando há algum tempo, não sabe? Perguntou Shinichi com um olhar curioso. A pergunta dele foi mais que válida, afinal Hyuga Kuroto é do clã Hyuga. Não seria estranho se Kuroto soubesse de todos esses segredos se eles pertencessem ao clã Hyuga, mas eles não, e sendo um não Uchiha, como é que ele sabe sobre tudo isso? Kuroto. Vendo o silêncio de Kuroto, Shinichi suspirou. Tudo bem se você não quiser contar, quero dizer, não é tão importante de qualquer maneira. Kuroto acenou com a cabeça em agradecimento. Ele realmente não tem uma resposta precisa para isso. A razão pela qual Kuroto escolheu dar todas essas informações para Shinichi é que ele provavelmente aprenderá sobre isso com Obito durante seu tempo na organização Akatsuki. Portanto, deixar Shinichi saber dessa informação com antecedência só trará mais alguns pontos para Kuroto nos livros de Shinichi. Bem, você não precisa se preocupar em ficar cego ou algo assim, contanto que você mantenha suas palavras e continue me passando algumas informações sobre o movimento dessa organização. Vou me certificar de que você não fique cego, porque eu não posso ter um pessoal de combate útil perdendo todo o seu poder de combate. Ah, tudo bem, acho que vou acreditar se for você. Shinichi assentiu depois de pensar um pouco. Shinichi já estava convencido da força de Kuroto porque ele entendeu que mesmo lutando contra ele, que estava usando o Mangekyou Sharingan, Hyuga Kuroto estava se segurando. Então há algum tipo de fé que Shinichi tem em Kuroto. Se alguém realmente tem a habilidade de ressuscitar uma pessoa, então Hyuga Kuroto pode realmente ter tal poder. E com base no que Kuroto disse até agora, mesmo que ele não o faça neste momento, talvez ele o faça no futuro. Portanto, apostar em Kuroto traz benefícios. Enquanto passava por todos esses pensamentos, Kuroto finalmente disse: "Tudo bem com isso fora do caminho, o nome da organização que eu quero que você participe é chamado de Akatsuki. 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 Não seja muito arrogante ou descuidado depois de ingressar nesta organização. Ela está cheia de pessoas que você também pode considerar como verdadeiros monstros por direito próprio, e apenas por exemplo, até mesmo o Snake Sun Orochimaru também faz parte desta organização." Shinichi ficou muito surpreso com esta informação. Alguém como Orochimaru escolheria se juntar a alguma organização sem nome? Como a maioria dos shinobi de Konoha, Shinichi obviamente só tem as 5 grandes aldeias shinobi em seus olhos. O resto são apenas alguns pequenos grupos que não podem ser levados a sério. Mas esse pensamento é muito errado porque a Akatsuki não é nada disso. Como eu disse, não subestime. Esta organização tem poder mais do que suficiente para destruir qualquer aldeia shinobi com pouca facilidade. A força combinada desta organização é mais do que suficiente para dominar qualquer aldeia shinobi, mesmo Konoha, para todos os efeitos. E na verdade será necessário o esforço combinado de todas as aldeias shinobi para se livrar deles. Portanto, não os leve a sério. Não quero que você use seus olhos no primeiro dia em que se juntar a eles. Vendo o olhar sério no rosto de Kuroto, Shinichi engoliu em seco. O líder da Akatsuki é uma pessoa que dizem ter despertado os míticos Rinnegan Eyes.
Após uma breve pausa, Kuroto continuou, Rinnegan é um dos 3 grandes dojutsu, além do Sharingan e do Byakugan, e também é dito ser os olhos do sábio dos 6 caminhos das lendas preditas no mundo shinobi. Então, certifique-se de não levá-lo levianamente ou provocá-lo. O Rinnegan? Shinichi perguntou maravilhado, pois não acreditava que algo como o Rinnegan realmente existisse. Mas se Kuroto está dizendo que é esse o caso, então pode ser apenas. Espere, você disse que era o líder desta organização? O bastardo não é o responsável por matar Kurumi, o líder? Isso é um pouco confuso. Vou deixar para você descobrir por si mesmo durante a sua estadia na Akatsuki. Kuroto falou em um tom divertido. Quanto à sua verdadeira identidade, é melhor que você tente descobrir por si mesmo por seus próprios métodos. Eu entendo. Shinichi assentiu em compreensão. Finalmente olhando para Shinichi, Kuroto perguntou timidamente: está tudo muito bem, mas o que você vai fazer se aquele homem mascarado disser que também pode trazer o Uchiha Kurumi de volta à vida? Shinichi respondeu friamente sem pensar. Obviamente não vou acreditar em uma única palavra que aquele desgraçado diz. Mas e se ele realmente pudesse? E se ele realmente tivesse a habilidade de trazer o Uchiha Kurumi de volta à vida? Desta vez, Shinichi ficou surpreso ao ouvir a pergunta de Kuroto e imediatamente disse: se você está preocupado que eu o traia por isso, não fique. Contanto que você não quebre sua palavra, eu não vou te trair. Contanto que você traga Kurumi de volta à vida, eu não serei influenciado por nenhuma de suas tentações. Kuroto não respondeu diretamente, mas encarou Shinichi atentamente. Vendo o olhar de Kuroto, Shinichi virou o rosto para o lado com um olhar corado. Não me olhe tão intensamente, eu não gosto de homens, se você me olhar tanto, vou começar a me sentir insegura sobre minha castidade. Tosse, tosse. Não fale besteira, eu sou hétero, você também sabe que eu tenho noivo, certo? Bem, eu tenho, mas quem sabe se você tem alguns hábitos excêntricos, você sabe o que quero dizer. Shinichi disse enquanto lançava um olhar estranho para Kuroto de lado. Ouvindo as palavras de Shinichi, Kuroto tinha um olhar nada divertido, enquanto olhava para Shinichi com sério expressão. Suspiro. Nossa, relaxa um pouco. Enfim, brincadeiras à parte, eu não sou bobo. Desde o momento em que o mascarado fez uso da Kurumi como se ela não passasse de um peão cujo único papel é morrer por mim para despertar meu Mangekyou Sharingan, qualquer espaço para negociações entre mim e ele acabou. É simplesmente impossível para mim não odiá-lo. Portanto, eu nunca seria capaz de confiar nele para trazer Kurumi de volta à vida. Além disso, mesmo que o fizesse, ele poderia fazer algo extra e adicionar algum tipo de jutsu ao corpo de Kurumi que me deixaria sem escolha a não ser agir como seu fantoche. Portanto, não vou confiar nele para algo tão importante. Simplesmente não há possibilidade disso acontecer. Kuroto acenou com a cabeça em compreensão e optou por acreditar nessa explicação. Tudo bem, isso me satisfaz. Em seguida, diga-me a identidade do espião como a espreita em Konoha que fez contato com você? Desta vez, Shinichi balançou a cabeça e afirmou: não sei a identidade da outra parte. Não o conheci pessoalmente, ele fez contato comigo através de uma besta de convocação, que é um pequeno pardal, e todas as mensagens foram enviadas usando aquele passarinho. Na verdade, eu nem mesmo confiei em suas palavras, e minha deserção não teve nada a ver com ele. Até mesmo a questão de chamá-lo como shinobi no País do Fogo era inicialmente desconhecido para mim. O rosto de Kuroto afundou quando ouviu isso. Então, você não tem um método para entrar em contato com ele? Perguntou Kuroto. Temo que não. Shinichi disse enquanto balançava a cabeça em negação. Suspiro, esquece então. Kuroto disse impotente. Embora Kuroto imaginasse que o espião como a espreita em Konoha definitivamente não revelaria sua identidade tão facilmente, mesmo para o Uchiha Shinichi, ele ainda ficou um pouco desapontado quando Shinichi disse isso. Tudo bem, então me diga o local onde você enterrou o Uchiha Kurumi? Kuroto perguntou desatento. Por que você quer saber disso? Shinichi perguntou com um olhar vigilante. Sério? Você está me perguntando isso? Kuroto perguntou novamente com um sério olhar. De repente, Shinichi lembrou que Kuroto prometeu trazer Kurumi de volta à vida e respondeu enquanto esfregava a nuca com uma risada embaraçosa. No clã ou vila Uchiha sabe disso além de mim. Kuroto assentiu e disse: agora me diga a localização específica? Desta vez, Shinichi percebeu que algo estava acontecendo e perguntou preocupado: você está preocupado com alguma coisa? Eu já lhe disse para não subestimar os métodos da Akatsuki. Depois de uma pequena pausa, Kuroto continuou: se por acaso, o homem mascarado encontrar e tirar o corpo dela, eu não poderei fazer nada. Como o assunto estava relacionado à ressurreição de Uchiha Kurumi, então ele entendeu a seriedade das palavras de Kuroto e sem ser mais descuidado. Shinichi rapidamente descreveu a localização específica do túmulo de Kurumi e acrescentou: você não deve deixar o corpo de Kurumi cair em suas mãos. Depois de descobrir a localização do túmulo de Uchiha Kurumi, Kuroto pensou um pouco e disse: aqui não é muito seguro. Cuide de todos os vestígios e mude o local para se recuperar. Esta caverna, embora um pouco escondida, não fica muito longe do campo de batalha onde os dois lutaram. Assim que Konoha, ou como descobrirem que Uchiha Shinichi desapareceu ou fugiu do campo de batalha, uma busca no tapete inevitavelmente começará, e encontrar esta caverna não seria muito difícil, então nenhum dos dois pode ficar aqui por muito tempo.
Shinichi assentiu e imediatamente usou um Fireball Jutsu no local onde o sangue foi deixado. Depois de ser queimado violentamente pelo Fireball Jutsu, todo o sangue evaporou deixando apenas rastros pretos, e nada mais. No campo de batalha, o confronto silencioso entre o time 11 e o Shinobi de Komo continuou e nenhum dos lados correu para fazer o primeiro movimento. Ambos os lados estavam com medo de fazer o primeiro ataque. O time 11 como um todo não estava com medo do poder geral da unidade como liderada por Yuji Tuni, mas eles estavam preocupados que a luta pudesse novamente acender o estupim de uma guerra total entre as duas aldeias, então eles estavam um pouco contidos. Do lado de Kumo, Yuji Tuni soube e presenciou pessoalmente o fato de que o Anbu na máscara de gato, ou seja, o Shiha Shizui, baseado nas informações publicadas no livro do Bingo, parece ter também despertado o Mangekyou Sharingan, e então a Yuga Kuroto, o cara com a máscara de águia, parecem ter derrotado o Shiha Shinichi, que despertou o Mangekyou Sharingan, lutando assim contra esses 4 Anbu. Parece um pouco difícil para ela. Afinal, eles ainda estão na Terra do Fogo, ou seja, território inimigo, e não demoraria muito para o exército Shinobi de Konoha, pessoalmente, liderado pelo Toad-san Jiraiya para chegar aqui. E assim que esses reforços chegarem, as chances já baixas de ganhar desaparecerão completamente. Bang! Enquanto Yuji Tuni estava considerando se deveria ficar e lutar ou recuar, uma labareda vermelha apareceu no céu distante sinalizando a chegada. Um dos Komo Jonin que fazia parte da unidade se aproximou de Yuji Tuni e sussurrou silenciosamente: "É o flare de Konoha, é hora de recuar." Suspirando pesadamente com o fato de que o time 11 foi novamente poupado de suas garras, Yuji Tuni acenou com a cabeça para o Jonin e ordenou: "Recue." Seguindo a ordem de Yuji Tuni, todos os ninjas de Komo deram um passo para trás e começaram a deixar o campo de batalha. Voxas, 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 finalmente lançando um olhar frio para os 4 membros do time 11, que ainda não baixou a guarda, ela também recuou. Voxas, todos os ninjas de Komo se transformaram em pós-imagens e logo desapareceram na noite que escurecia em direção ao país das águas quentes. Uau! Kakashi finalmente deu um suspiro de alívio, ele realmente não queria que o assunto aumentasse mais. Enquanto Kakashi estava feliz, Shizui perguntou a Kuroto ansiosamente: "Kuroto-san, em que direção Shinichi escapou?" O clone de Kuroto não olhou para Shizui e apenas respondeu calmamente: "Não fique muito ansioso. Vamos primeiro esperar a chegada de Jiraiya-sama e depois decidir o curso da ação." Compreendendo que os reforços trazidos por Jiraiya estavam para chegar, Shizui suprimiu sua ansiedade para perseguir Shinichi. Afinal, perseguir o Shiha Shinichi à noite nesta densa floresta seria extremamente difícil, sem mencionar que suas habilidades anti-rastreamento só tornariam isso mais difícil. Sem fazê-los esperar por muito tempo, o Toad-san Jiraiya chegou ao campo de batalha junto com os reforços. Ele ficou bastante surpreso ao ver a escala de danos e o campo de batalha bagunçado. Kakashi rapidamente deu um passo à frente e relatou a situação básica sobre a batalha para Jiraiya e finalmente declarou: "Depois da luta de Uchiha Shinichi com Eagle, ele está desaparecido." Jiraiya olhou para o clone de Kuroto, e depois de olhar para ele da cabeça aos pés, disse com um sorriso: "Ei, jovem, nos encontramos de novo." Kuroto ficou um pouco sem palavras sobre como responder a essa saudação. Jiraiya também percebeu a confusão e acenou com a mão, enquanto afirmava: "Não se preocupe, além de seus detalhes no livro do Bingo. O velho já me deu algumas informações básicas dos membros do time 11, então não ser muito contido." Kuroto acenou com a cabeça e se curvou para Jiraiya como um sinal de gratidão. "Eu ainda sou grato pela ajuda de Jiraiya-sama desde aquela época." A chegada de Jiraiya e Orochimaru ajudou Kuroto e Itachi e levou Yuji Tuni a recuar durante sua missão. Se não fosse pela chegada dos dois Sannin, as consequências do encontro acidental com o Jinchuriki de Nibi podem ter sido bastante desastrosas. Jiraiya casualmente acenou com a cabeça e perguntou: "Conte-me os detalhes de sua luta com o Shiha Shinichi." É claro que Kuroto não dará uma descrição precisa da batalha entre ele e Shinichi, então ele apenas descreveu vagamente que o confronto inicial não funcionou, pois todos os ferimentos que ele sofreu se recuperaram estranhamente. Além disso, mesmo o veneno não estava sendo eficaz nele e o Shiha Shinichi ativou Susanoo e usou uma enxurrada de ataques dos quais Kuroto se esquivou continuamente. Isso continuou por um tempo, mas porque nenhum dos lados foi capaz de conectar seus ataques com o inimigo, então no final, os níveis de chakra de Shinichi começaram a cair e ele recuou imediatamente. E mesmo antes que Kuroto e outros pudessem persegui-lo, eles tiveram que parar para enfrentar a unidade como. Simplesmente não há brecha nesse argumento, porque a floresta ao redor foi toda danificada apenas pelo Susanoo de Shinichi, enquanto os ataques do lado de Kuroto eram muito precisos e restritos. Então é difícil analisá-los, portanto não importa quem seja, eles não conseguem encontrar nenhum outro detalhe com base na situação no campo de batalha. Simplesmente não há brechas no que Kuroto disse. Quanto à questão da luz dourada, obviamente foi causado por algo no Susanoo de Shinichi. No entanto, era difícil identificá-lo com precisão, pois era algum tipo de arma de chakra.
Simples e fácil. Depois de entender a situação, Jiraiya também implantou o Shinobi de Konoha, e Kakashi também convocou seu Ninken para procurar os rastros de Shinichi. Mas por causa da interferência do corpo principal de Kuroto que estava com Shinichi, não importa quanto esforço eles coloquem, nenhum vestígio da presença de Shinichi foi encontrado. Em um piscar de olhos, 3 dias se passaram. Com a velocidade de viagem de Shinji e após um pouco de recuperação, 3 dias foram mais que suficientes para ele escapar do território do País do Fogo, e exatamente como Kuroto desejava, o time 11 não encontrou nenhum resultado e teve que voltar para a vila. Assim que o time 11 voltou para a vila, eles foram chamados ao Okage Office por Sandaime-sama. No escritório do Okage, Sarutobi Hiruzen tinha uma pequena carranca com olhos severos, parecia estar ocupado em seus pensamentos. Ao lado, Shimura Danzo também parecia sombrio e irritado. Os outros 2 consultores mais velhos, Mitokage Omura e o Tatani Koharu também estavam preocupados. Como capitão do time 11, Kakashi deu um relatório detalhado da busca do time 11 por Shinichi sem perder nenhum detalhe. No momento em que Kakashi terminou seu relatório, Sandaime perguntou solenemente, quer dizer, o Uchiha Shinichi desertou para Kumo? Kakashi balançou a cabeça e respondeu com um tom de culpa. Não podemos ter certeza, mas a probabilidade de tal coisa acontecer é muito alta. Sandaime assentiu e acenou com as mãos para sinalizar ao time 11 para sair. Com uma reverência cortês, o time 11 deixou o escritório do Okage. Com apenas 4 membros do Conselho Consultivo permanecendo na sala de reuniões, Danzo disse friamente, há um espião como na vila. Esta conclusão não é muito difícil de tirar. Afinal, se não fosse pelo fato de Uchiha Shinichi ter sido mais ou menos induzido por aquele espião, então Kumo não teria sido capaz de responder à deserção de Shinichi e enviar uma unidade liderada pessoalmente por um dos Jinchuriki para o interior do País do Fogo. Sem falar que dessa vez a chegada deles nem foi notada pelo lado de Konoha. Isso significa que o inimigo tinha algumas informações sobre as rotas que tinham menos segurança para que pudessem entrar facilmente. Ajustando os óculos na ponta do nariz, Omura acrescentou. Este espião não só estava ciente da contradição entre Raiz e o clã Uchiha, contornando a segurança tanto da unidade Anbu quanto da força policial Uchiha para fazer contato com Uchiha Shinichi e finalmente enviou informações sobre os detalhes de segurança da fronteira de Konoha. Isso mostra que seu status definitivamente não é baixo. É muito provável que ela seja parte da unidade Anbu ou da unidade Raiz. Danzo ficou obviamente infeliz com essa declaração e disse com um tom sombrio, nunca haverá nenhum problema com minha unidade Raiz. Neste momento, Koharu disse com um tom de zombaria, o mero garoto Uchiha não só foi capaz de quebrar a segurança de sua base Raiz, mas também aniquilou sozinho quase todo o pessoal presente na base. Eu até ouvi isso, muitos de seus armazéns também foram roubados. Você tem certeza de que o espião não estava envolvido nisso tudo? Você? Danzo olhou irritado para Koharu e finalmente bufou. Tudo bem, vou investigar a Raiz minuciosamente, mas isso não muda o fato de que não haverá espiões entre meus homens. Shimura Danzo teve uma grande perda desta vez. Muitos dos Road Shinobi leais a ele foram mortos por Uchiha Shinichi sozinho, então houve um roubo. A maioria dos armazéns e laboratórios secretos que ele tinha foram roubados por alguém, até mesmo os poucos Sharingan que ele tinha foram levados pelo ladrão. E finalmente o prestígio de Danzo em Konoha também foi severamente afetado, então sua autoridade no Conselho Consultivo caiu para o menor dos 4. Sandaime ignorou o olhar de Danzo e acenou para Omura e Koharu com um tom sério. Vou conduzir uma investigação completa dos membros da Anbu. Finalmente, com toda a discussão encerrada, Danzo levantou-se enquanto batia em sua bengala e disse friamente, mais tarde será destruído em suas mãos. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!